Queridos, espero que vocês estejam bem, compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu divido com vocês a passagem que está em Daniel, capítulo 1. Não vou ler todos os versículos, mas alguns deles já vão nos dar base para entendermos o que o Senhor tem a nos dizer. Então, capítulo 1, verso 1 diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele, Jeoaquim, rei de Judá, alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para sua terra, terra de Sinar, para o templo de seu Deus e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que o rei bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, de Mesaque e Azarias, o de Abednego. Daniel, porém, resolveu não se contaminar com as iguarias do rei nem com o vinho, que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse que não se contaminasse. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe disse a Daniel: Tenho medo do meu senhor o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o dos outros jovens da mesma idade, o que faço eu? Se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, e disse: Por favor, faça uma experiência com estes teus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com as dos jovens que comem das iguarias do rei. Dependendo do que enxergarem, o Senhor decidirá o que fazer com seus servos. O cozinheiro concordou. Depois de 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Até aqui a palavra de Deus, capítulo 1 de Daniel, dos versos 1 ao 14. Então, gente, o que nós temos aqui? Nós temos muitas lições. A primeira delas, no verso 1, que diz que no terceiro ano do reinado do rei Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era um povo contra os judeus, né? Invadiu Jerusalém e a sitiou. E levou como prisioneiro o rei e alguns utensílios da casa de Deus. E levou para a casa do tesouro do seu Deus. Mas veja, que interessante aqui. O rei Nabucodonosor entrou em Jerusalém, sitiou Jerusalém, tomou para si o rei de Judá, levou os objetos, mas porque ele era forte? Não. Olha o que diz o verso 2. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim e os utensílios. Ou seja, Deus permitiu que aquilo acontecesse. Então aqui no verso 1 nós já entendemos que tudo que acontece debaixo do céu tem permissão de Deus. Ainda que algo pareça mal aos nossos olhos, tem permissão de Deus. E por quê? Porque Ele tem o controle de todas as coisas. Porque nada acontece por acaso. E aí, além de ter levado o rei e os utensílios, Nabucodonosor ordenou ao chefe dos eunucos que também trouxesse jovens judeus, tanto da linhagem real como dos nobres, para servirem na Babilônia. E entre estes moços estava Daniel.
Este período aqui, contado no livro de Daniel, foi um período muito difícil para os judeus. Foi um período de muita opressão, de muita dor, de muito sofrimento. E lá no palácio do rei, na Babilônia, o rei ordenou que esses jovens fossem alimentados com a mesma comida, né? Que fizessem as mesmas refeições que o rei para se manterem saudáveis. Mas Daniel aqui diz, olha, no verso 8, Daniel, porém, resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. E pediu isso ao chefe dos eunucos, mas o chefe ficou com medo, disse, se vocês emagrecerem, perderem peso, se vocês ficarem abatidos, a minha cabeça vai a prêmio. E Daniel pediu a ele um teste de 10 dias para que isso pudesse acontecer, e eles fizeram esse teste, comeram só legumes e água, e eles estavam melhores do que os jovens que comeram das iguarias do rei. Mas veja o que aconteceu com Daniel também. Olha, Daniel resolveu não se contaminar, pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não se contaminar. Mas Deus concedeu a Daniel. Então veja, ele pediu ao chefe, mas Deus, no verso 9, concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe. Veja como Deus tem o controle de tudo. Então Daniel aqui era muito jovem, mas ele passou a vida inteira na presença de Deus. Quando ele fez o jejum de 21 dias, Daniel já tinha mais de 70 anos. Daniel passou a vida inteira na presença do rei. Na presença do rei Jesus, né? Na presença do rei Senhor dos Exércitos, na presença de Deus. E Daniel, ele sempre buscava uma forma de se manter na presença de Deus, de se manter como servo. Então veja, Daniel resolveu não se contaminar. Ele conseguiu? Conseguiu. Por quê? Porque alcançou a misericórdia de Deus. E Deus tocou no coração do eunuco, do cozinheiro-chefe, para que fizessem o que Daniel pediu. Então veja, muitas vezes nós entramos em batalha física e espiritual porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, com o nosso próprio braço, ainda que você tenha uma boa intenção. Daniel resolveu não se contaminar. Ele disse, não, eu fui tirado da minha terra, né? Jerusalém foi sitiada, meu rei veio como prisioneiro, e eu ainda vou ter que comer essa comida do rei aqui. Essa comida que é ofertada a deuses estranhos? Não, eu não vou me contaminar. Por quê? Porque o coração dele estava no Senhor. Ele veio como prisioneiro, mas não era um prisioneiro. Ele era livre diante de Deus. Então, isso nos mostra que quando nós decidimos ficar na presença de Deus, Deus nos sustentará. Deus nos manterá até o fim. A Daniel foi revelado o que aconteceria nos últimos dias. Daniel passou por diversas situações. Daniel teve que entrar na fornalha de fogo, Daniel foi para a cova dos leões. Daniel experimentou, né, a dor, o sofrimento do jejum de 21 dias, a batalha acontecendo no mundo espiritual. Porque ele decidiu estar na presença de Deus, mas ele venceu. Às vezes nós nos queixamos, mas eu tenho que fazer isso, senão eu vou ser expulso. Eu vou ter que fazer isso, senão eles não vão me aceitar. Não, você não tem que fazer nada que você não queira ou que vá contra a palavra de Deus. Basta clamar a Ele, que Ele move o coração do restante para te servir. É isso que nós temos que aprender. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, entramos na Tua santa presença. E é tão bom aprender contigo, Senhor. A Tua palavra nos revela que o Senhor tem poder sobre céus e terra e ninguém pode impedir o Teu querer. Agindo eu, diz a Tua palavra, quem impedirá? Nos ensina, Senhor, a depender de Ti, a colocarmos em nosso coração o desejo de não nos contaminarmos com o que acontece ao nosso redor, para que nós estejamos ligados a Ti, Senhor, e nos tornemos mais que vencedores. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aprendam com Cristo.